Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui com mais uma partida da sexta rodada das Olimpíadas de Xadrez 2018. O Brasil pegou hoje aí o time das Ilhas Faroe. E quem está de brancas é o Elgi Damziska, o jogador mais forte das Ilhas Faroe, contra o nosso Rafael Leitão aí de pretas. O Damziska tem 2.550 de rating, é um grande mestre. E vamos ver essa partida então como é que foi. O Ziska começa com E4, temos C5 aí pelo Leitão, cavalo F3, E6. Então o Leitão escolhe aqui a variante francesa da defesa siciliana. D4, peão toma, cavalo então em C6, cavalo C3, A6. Né? A6 é sempre um lance importante aqui nessa variante, segurando a casa B5, já que quase todas as peças das brancas estão mirando em B5, né? Também prepara B5, B4 em algumas linhas, o bispo vai para B7, então A6 um lance importante. Cavalo toma, peão de B toma, fortalecendo aqui para jogar um possível D5 e também abrindo uma coluna semi-aberta aqui para a torre. E E5, esse lance é um pouco incômodo, né? Ele dá uma casa interessante para o cavalo, ele, de certa forma, não que impeça a jogar D5, mas caso jogue D5, as brancas capturam en passant e as pretas ficam com 3 ilhas de peões. Então, de certa forma, fica incomodando aí, né? Esse E5. O Leitão vai para dama C7, então fazendo uma pressão nesse peão de E5. Bispo F4, desenvolvendo uma peça e defendendo. Cavalo E7, bispo D3. E aqui o Leitão joga cavalo D5. Aqui você também, vou voltar aqui, seria possível jogar um lance como torre B8. Também é possível jogar o cavalo aqui em G6, ameaçando aqui o bispo de F4 e também fazendo uma pressão em E5. Praticamente forçando as brancas aí a capturarem com o bispo. Mas o Leitão vai para essa ideia de cavalo D5. E depois então de cavalo toma, peão toma, roque, bispo então em B7, dama G4. Essa dama é bastante incômoda, né? Ela fica incomodando esse bispo aqui. Agora esse bispo não pode se desenvolver para casas como E7, C5 ou B4, porque ela tem que ficar de olho nesse peão. O Leitão se livra rapidamente desse incômodo com G6. Vai desenvolver o bispo não na melhor diagonal, mas pelo menos vai conseguir dar roque, né? Dama G3, então. Bispo G7, torre de F em 1, roque e H4. Um lance muito forte aqui do jogador Ziska, do jogador das Ilhas Faroe. É realmente um jogador, um fortíssimo grande mestre aí. E ele já vai com todas as suas peças agora, então, mirando aqui na ala do rei, né? E vai para um ataque aí com H4. O Leitão calcula tudo. E percebe que dá para expandir agora na ala da dama, e ele faz o correto, faz o lance A5, né? Ele quer trocar esse bispo aqui, que está muito forte realmente, tirar esse bispo dessa diagonal, em tempo, né? H5, bispo A6, dama então em E3, dama em A7, oferecendo aí a troca de damas. O jogador das Ilhas Faroe, Ziska, aceita essa troca, então dama toma, torre toma e H6 então. Bom, esse bispo aqui só tem uma casinha aqui, né? Então recuando para bispo H8, bispo E3 então atacando aqui a torre, torre de A em A8, bispo C5 então atacando a outra torre, torre então de F em C8 atacando aqui o bispo. Agora acabaram, né, esses ataques aí de um lance das brancas, e as brancas posicionam o bispo então em D6, protegendo aqui o peão central, colocando o bispo à frente aí do peão e de certa forma solidificando aí o centro e a posição. O Leitão continua muito bem aqui com torre em C6, A4, e o Leitão avalia corretamente a posição e faz o lance correto, F6, né? As pretas não querem ficar com esse bispo aqui em H8 eternamente, não querem que esse bispo aqui fique em D6 eternamente, então se está incomodando alguma coisa aqui e o Leitão faz alguma coisa, toma uma atitude para acabar com esses incômodos, né? A tentativa pelo menos é essa. Aqui, claro, as brancas não podem capturar porque o peão está defendendo o bispo aqui em D6. Bispo B5 então foi jogado, ameaçando aqui a torre em C6. Bispo toma, peão toma e a torre está atacada, torre em B6, atacando aqui esse peãozinho. As brancas não defendem esse peão, na verdade não tem, né, como defender, e elas vão com F4, torre toma B5, então o Leitão acabou de ganhar um peão, B4 e G5, legal, o Leitão vai para essa ideia também, a ideia está correta, tentando aí de alguma forma liberar aí essas peças, né? Liberar aí o bispo. Não dava para ter capturado esse peão aqui, porque senão esse peão captura e o bispo continua sem poder jogar, né? Então o Leitão está minando a base da cadeia de peões aqui, desse peão em F4. A partida continua com G3,
e aí depois de G toma F4, G toma F4, rei em F7. Né? O leitão vai tentando melhorar a posição do seu rei também. Rei em F2, torre então em A6, torre em A3. E aqui, gente, aqui o leitão ele vai para uma ideia, talvez tenha faltado, provavelmente ele errou no cálculo aqui, acontece, né? Os escorregões acontecem. E o leitão vai para a torre e toma D6. A ideia é interessante, mas eu acho que o cálculo dele falhou. E a gente vai ver aonde, provavelmente, eu não sei, teria que conversar com ele e ver. Mas a partida então seguiu com peão toma. Eu vou voltar esse lance aqui, ó. Uma ideia possível nessa mesma linha seria primeiro tomar o peão aqui, em E5, seria uma possível continuação, e depois de peão toma, aí sim, torre e toma em D6 faria sentido. Por quê? A gente teria peão toma torre, a torre tomando então peãozinho em B4, e uma possível continuação seria torre em F1, torre F4 cheque, e depois aí da troca de torres, o bispo em E5, esse peão aqui não tem defesa, tá caindo o de A5, né? Depois de torre toma e bispo toma, uma posição completamente equilibrada, né? Esse peão aqui tem dois adversários aqui, mais o bispo para poder tentar alguma promoção. Esse peão aqui com certeza vai cair, esse peão de H6, né? E as pretas poderiam até tentar alguma coisa, até tentar uma vitória aqui, né? Nessa posição, mas provavelmente empatada. Talvez tenha sido essa a ideia do leitão, ir para um final assim, ou empatado ou até vencedor. No entanto, qual que é a diferença, né? Quando ele, nessa posição aqui, ao invés dele capturar aqui, vai direto para a ideia do sacrifício da torre, então torre toma em B4 e a partida seguiu com F5, torre em F4, e eu acho que esse é o lance que faltou no cálculo do leitão. Torre em F3, muito provavelmente foi isso. Talvez ele tenha calculado, não tenha reparado que essa torre poderia cobrir, não sei se é isso, tá, gente? Mas tenha calculado algo do tipo rei G2, por exemplo, e aí as pretas ficariam muito bem aqui com torre F5, uma posição completamente equilibrada, esse bispo vai poder jogar daqui a pouco, tá? E talvez tenha sido esse o cálculo do leitão quando ele jogou o torre toma o bispo lá, né? O sacrifício da torre. No entanto, eu vou voltar aqui, depois de torre em F4 que foi jogado, as brancas têm esse lance torre em F3, e aí aqui realmente fica muito, muito ruim para o leitão, ele joga mais alguns lances, torre C4, torre então em B3, e depois de torre toma C2 cheque, rei em F3, o leitão abandonou a partida. Qual que é o problema, né? Esse bispo aqui ele não tem como, ele vai ser perdido, né? Ele não tem como você defender esse bispo, ele não tem casa de fuga, as torres vão entrar, né? E não tem muito como, não tem o que você fazer aqui nessa posição, né? Então, nessa posição, o leitão abandonou a partida, tá? Por mais que ele tentasse jogar aqui, ó, uma possível continuação, né? Vou jogar a torre aqui para ele não entrar. As brancas poderiam continuar aqui com peão toma em E6. Peão toma, vamos dizer. E aí, a torre aqui entrando na sétima. E vai ficando uma posição muito complicada, né? Rei G6, D7, por exemplo, uma possível continuação. Torre D8. A outra torre entra agora, torre em 6, ó, e a posição das brancas, das pretas começa a desmoronar, né? Rei F7, por exemplo, e aí depois de torre E8, esse bispo aí não tem o que fazer, né? E a partida acabou, né? O leitão não quis passar por esse sufoco aí, ele já, claro, calculou que poderia acontecer coisas próximas disso e viu que não dava mais e abandonou. Um escorregão aí do nosso grande mestre Rafael Leitão, a sua primeira derrota na sexta rodada aí das Olimpíadas. Tá fazendo umas Olimpíadas aí muito bacanas o Rafael Leitão. Teve esse escorregão, tudo bem, bola pra frente, que a gente ainda tem mais duas partidas aí para passar hoje para vocês, do Brasil contra as Ilhas Faroe, na sexta rodada das Olimpíadas de Xadrez 2018. Obrigado, gente, até o próximo vídeo, um grande abraço.